Mais uma vez, nós desejamos a todos uma boa noite. Boa noite. Agradecemos também, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, essa nova oportunidade que nos foi dada, né? De aqui estarmos e repartir com os nossos irmãos que aqui vêm aquilo que já nos foi dado conhecer, aprender dentro da consoladora doutrina dos Espíritos. O tema nós buscamos nessa obra, né, que eu acho que todos já conhecem, mas sabemos também que é bem pouco lida, né, nem todo mundo se atém a ela. Mas o espírita já deve se interessar por ela. Ela pertence às obras básicas, né, que a Kardec nos trouxe no século XIX. E essa obra, ela é toda voltada ao esclarecimento, naquela época, né, principalmente, chegando até nós, mas na época de Kardec, as ideias que se tinham, ou as crenças que a gente seguia, né, que era muito forte na Terra no século XIX, a preocupação do ser humano em relação ao que nos aguarda ao findar o nosso tempo de existência aqui na Terra, quando todos nós passaremos, né? E isso já fizemos várias vezes, só que não nos lembramos, pelo fenômeno da morte. Né? Então é incontáveis os nossos desencarnes, né? E os nossos renascimentos também. Mas ainda hoje é muito forte a preocupação, e deve ser também, né? O homem deveria muito se preocupar. Eu acho que até a falta desse interesse, desse buscar, de conhecer como seja, como é, o que nos aguarda, essa crença, essa certeza da imortalidade da alma, e que a gente chama de vida futura, na qual Cristo veio há 2000 anos abrir o leque, né, para esse entendimento. Foi o Cristo que começou a falar a respeito da vida além da morte. Moisés não pôde fazê-lo, mas quando Jesus se apresentou na Terra, um dos seus ensinos era a respeito da imortalidade da alma. E ele mesmo provou que a alma é imortal, já que após a crucificação, no terceiro dia, ei-lo que volta, né, ao convívio dos seus apóstolos, mostrando que a morte não é o fim. O corpo pode perecer, no caso dele foi crucificado, mas o espírito é imortal. Podemos aniquilar a veste, mas jamais nos aniquilaremos. Então, Jesus veio com esse objetivo, de esclarecer ao homem a sua realidade e nos falar a respeito da imortalidade da alma. Passaram-se os anos, os séculos, e a ideia muito comum para a humanidade, até chegar a nós, e isso ainda é forte hoje, era a ideia de céu e de inferno, após a passagem aqui por esse corpo, né? Então, a crença tradicional, principalmente do catolicismo, até hoje ainda divulga e ensina isso, né? Que cada um de nós, findando o nosso tempo aqui, o corpo vai ficar, mas o espírito, a alma, vai, então, em direção àquilo que fez por merecer. Se foi uma pessoa correta, honesta, vivenciadora dos ensinos do Cristo, fez o bem, merecerá então como recompensa um céu. E esse céu, né, no tempo de Kardec também era divulgado dessa maneira, né? O céu seria a morada dos eleitos, aí ficaria contemplando o Criador eternamente, né? E sem fazer mais nada, só admirando, contemplando, cantando. Seria esse a ideia do céu, né? E o inferno ao contrário, quem se equivocou, quem errou, quem enganou, quem prejudicou, quem matou, quem roubou, né? Isso ocorre até hoje também, não mudou muita coisa, né? Pessoas que agem dessa maneira, irmãos nossos, que ainda apegados ao mal, através da sua ignorância, deixando a veste, então, não mereceriam estar, né, ao lado daqueles que foram para o céu, pelo seu comportamento equivocado, no mal,
eles então iriam para outro local, que seria então o tão famoso inferno. E até na época de Kardec se localizou o inferno, dizia que o inferno era no centro da Terra, já que a Terra tem o magma, tem fogo, e a ideia de inferno é fogo queimando aqueles que erraram, né? Que falharam, que cometeram crimes, né? Então, esse fogo jamais extingue o próprio espírito, né? E até dá uma ideia de imortalidade mesmo, porque nenhum fogo pode queimar o espírito, mas aí é um simbolismo, né? Mas ainda muitas pessoas creem dessa maneira. E Kardec, então, quando lança a obra O Céu e o Inferno, ele vai tratar de todas essas questões. O céu e o inferno, na época, era divulgado, e Kardec, então, traz detalhes a respeito desses dois pontos, dessas duas crenças, né? Essa ideia. E também mostra o céu e o inferno na ótica espírita. E também vai trabalhar em relação ao que realmente nos aguarda ao deixarmos a veste de carne. E nessa obra, então, após dialogar e consultar, conversar com os espíritos, porque Kardec conversava com os espíritos. Na época de Kardec, as reuniões espíritas eram feitas nos lares. Depois é que foi se criando, né? Surgiu a primeira sociedade espírita, né? Mas no tempo de Kardec era normal, era comum, era praxe mesmo da época, as pessoas se reunirem em casas, e como na família sempre tinha alguém que tinha algum tipo de mediunidade, principalmente de psicografia ou psicofonia, as pessoas então evocavam os espíritos, a qual tinha interesse, e eles se manifestavam, era um fato comum. E aí, então, quem pega a revista espírita vai ver que era muito comum na época de Kardec esse diálogo com os desencarnados nos seus próprios lares. Depois é que a doutrina foi surgindo das sociedades, foi se estruturando, e hoje, né, o dialogar com os espíritos é feito nas casas espíritas, em tarefas que têm esse propósito, né? Então, e também não se invocam mais abertamente como no tempo de Kardec. Hoje a evocação ela deixa de existir no sentido assim radical, como era feito na época de Kardec. Se a pessoa, em nome de Deus, solicita a presença de fulano que já desencarnou. Ela sempre começava em nome de Deus essa evocação no tempo de Kardec. E os espíritos então se manifestavam. E citava-se o nome de um personagem do passado, do momento atual, e se o espírito tivesse condições, ele se apresentava e dialogava com aquele que estava ali. E Kardec fez muito dessas reuniões com seus grupos, né, que pertenciam à sociedade. A sociedade tinha esse objetivo também, né, de estudar o mundo espiritual, porque o espiritismo é uma ciência. Já que a ciência dos homens, ela não tinha capacidade para estudar os fenômenos espíritas. Ela mesmo nem se interessou por isso quase. Então, o espiritismo é a ciência que estuda a alma, estuda o espírito, estuda a dimensão espiritual. E Kardec, nessas entrevistas, nesses diálogos com os espíritos de diversas faixas de evolução, ele chegou então nessa obra aqui a formar um código penal da vida futura, já que o interesse era saber como se encontra ou se encontrava os espíritos após deixar o corpo da carne. Será que realmente iriam para esse tão decantado céu ou tão temido inferno? E os espíritos então, ao dialogar com Kardec, com outros médios, em outras reuniões, porque também recebia cartas, informações de outros grupos espíritas, cada espírito que se manifestava nessas reuniões, seja em lares ou em sociedades que estavam se formando, ao serem questionados a respeito de como se encontravam na vida espiritual, através da mediunidade, do decano mediúnico, eles então relatavam a sua atual situação. E nenhum deles vem dizer que se encontrava no céu ou no inferno, por incrível que pareça. Eles diziam a maioria que se estava aqui ao nosso lado, à nossa volta, nos vendo, nos acotovelando, nos acompanhando. Então, era toda uma população invisível que estava naquela época de Kardec lá, nessa cidade, no planeta inteiro,
e que hoje também não mudou muita coisa. Os espíritos estão aqui à nossa volta. Muitos deles nossos entes queridos, nossos amigos, e também aqueles que não nos veem com bons olhos, que se dizem nossos inimigos. Mas estando nessa realidade espiritual, eles também se encontram dentro de comportamentos, de atitudes ou de situações em que estão alegres, felizes ou sofridos. Então, nessa obra aqui, Kardec vai nos mostrar, através da orientação dos espíritos, do seu estudo, de que o tão decantado céu e inferno não é lugar circunscrito no espaço, locais fechados e definitivos. Céu e inferno existe sim, mas ele está dentro da nossa consciência. Cada um de nós, estando no corpo encarnado ou fora do corpo desencarnado, podemos estar nesse ambiente. Estamos felizes ou infelizes. Mas então Kardec, tendo todo esse diálogo, essa entrevista, esse conhecimento, esse estudo, esse aprendizado, ele elaborou então um Código Penal da Vida Futura. São, segundo o que está aqui no livro, são 32 itens, pontos, parágrafos, que nós vamos ter tempo de se ater a todos eles, né? Já que são 32. Provavelmente, talvez, possamos fazer até o 10º, não garanto, né? O tempo urge. Então, eu vou buscar ler e, em seguida, tecer algum comentário a respeito de cada código, onde há realmente uma comprovação através de fatos e depoimentos dos que já partiram e que vem descrever a sua atual condição fora do corpo da carne. E nós também amanhã estaremos desse jeito também. Um dia nós vamos deixar essa veste, né? E vamos enfrentar essa realidade. E quiçá também teremos condições de vir relatar como estamos agora fora do corpo, no mundo espiritual, em reuniões mediúnicas que existem na Terra, né? Se for nos permitido com o objetivo de esclarecimento, de orientação, Deus há de permitir esse diálogo, esse contato com os que estão aqui, para que comecem a se preocupar, a se interessar, acima de tudo, nesse entendimento da vida espiritual ou da vida futura, na qual Jesus veio com esse objetivo. Então ele até diz, né, meu reino não é deste mundo, do mundo material, né, mostrando que a vida real, a vida verdadeira, é a permanência do espírito na dimensão espiritual e na erraticidade, onde ele ali se encontra e está como fez por merecer, né? Colhendo o resultado, né, das suas ações. Então o sofrimento do espírito, nesse entendimento aqui, não vai ser mais físico, né? Porque do outro lado da vida o sofrimento, como não temos mais o corpo de carne, o sofrimento é moral. E o sofrimento moral é muito mais profundo, muito mais delicado e é uma situação às vezes difícil, né, de suportar. E os espíritos então vêm e relatam a sua situação, né, cada um dentro da sua evolução. Então vou ler aqui o início do tema, é Código Penal da Vida Futura. São 32. E nos diz assim Kardec, o Espiritismo, a doutrina espírita, que é uma ciência, não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Então não é uma invenção, não é imaginação. É uma realidade. São relatos, depoimentos de quem está do outro lado. E que vem e diz, olha, me encontro dessa maneira. E esse estar dessa maneira, com a consciência pesada ou não, é resultado das minhas ações na matéria, quando passei por aqui. Por isso que ele diz, né? Não é um código, né, de fantasia, é um código correto, um código verdadeiro. E que nós vamos ser prova disso um dia, né, quando deixarmos esse corpo, né? A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, que é a grande preocupação de todas as crenças, né, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Foi o que eu falei no início, né? Kardec entabulando relacionamento, conversa com nossos irmãos fora do corpo em diversas condições de evolução, chegou à conclusão de que existe 32 situações, ou até pode ter mais, mas o que ele pôde fazer na época foi até a número 32, né?
E cada uma delas é muito profunda e vai nos mostrar o que nos aguarda quando retornarmos ao mundo espiritual, quando deixarmos esta veste de carne. E o primeiro código em relação à vida futura diz assim, ó: a alma ou espírito sofre, então há sofrimento. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então nós temos que ficar cientes de que estamos aqui não só para adquirir bens materiais, carros, casas, fortuna, mas temos que encarar isso aqui como uma escola. E todos que estamos encarnados estamos nessa escola da Terra. E o uniforme para estarmos aqui nessa escola é esse corpo da carne, que tem uma validade, tem uma duração para cada um de nós de forma diferente. Ou seja, ingressamos na escola terrena em um curso de aprendizado, de evolução, para trabalhar o nosso intelecto e o nosso moral. Duas asas da nossa evolução que nos conduzirão a Deus, já que o progresso é nossa responsabilidade. A conquista é nossa, ninguém vai evoluir por nós. Jesus já afirmou, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, estar aqui tem um propósito. Aqui diz que um dos propósitos maiores, além de aprender e desenvolver o intelecto moral, é corrigir os equívocos fonte, né? E aqui no caso, nos espíritos, né? Diz assim, ó, que são consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então, a maioria de nós não consegue. A gente nasce com um propósito, traz uma bagagem de virtudes muito pouca, mas de defeitos a nossa mala é muito grande, nossa bagagem é muito pesada. Então, essa bagagem, esses erros, esses equívocos que nós trazemos conosco, é que nós viemos trabalhar para diluir esse peso, através de ações contrárias àquele comportamento equivocado que tivemos. Então, nós vemos para vencer, não o outro, mas vencer a nós mesmos, o homem velho do passado, que é muito forte em nós, cheio de vícios e de erros. Mas a maioria de nós, às vezes, volta até com mais compromisso, com mais implicações com a lei divina, né? Então, a gente não consegue corrigir todas elas na vida corporal. E se não consegue, ao desencarnar, volta, às vezes com mais peso na bagagem ainda, de erros, de comprometimentos, de falhas, né? Porque toda atitude nossa que sai da harmonia, do equilíbrio da lei, que causa dor e sofrimento ao nosso semelhante, é um compromisso que nós estamos assumindo e tem que ser amanhã reparado. Deus não passa uma esponja e corrige. Não basta só, me perdoa Deus porque eu pequei. Essa frase era muito comum lá atrás. E acreditávamos que Deus passava uma borracha porque a gente pediu perdão. Pedir perdão tem validade. Mas na lei divina, como diz aqui nessa obra aqui, o primeiro passo é o arrependimento. Mas depois do arrependimento, a lei divina vai nos colocar na frente, né, a reparação. É preciso reparar. Então, se eu estou na rua, pego uma pedra, jogo o vidro na janela de alguém, eu posso até procurar a pessoa e dizer, olha, eu não sei o que deu em mim, me deu uma loucura, eu joguei essa pedra e quebrei o seu vidro. Aí o cara disse, o senhor me perdoa? O cara fala assim, não, lhe perdoo. Não, vou nem denunciar na polícia. Mas tem uma coisa, eu quero que você repare, coloque o vidro de volta. É assim que funciona Deus. Deus não nos manda para um sofrimento eterno, Ele nos dá a chance de reparar, através da lei da reencarnação. Por isso que diz aqui, né? O seu estado na erraticidade, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então já sabemos que estaremos fora do corpo quando findar o nosso tempo aqui. Nos sentiremos felizes ou infelizes, conforme a nossa condição evolutiva, né? Então cada um sabe de si, né? Onde errou, onde acertou.
E a consciência sempre nos orienta quando a gente se equivoca. Jamais ela deixa de nos gritar. E ela grita mesmo, né? Não vai, não faça, não tome essa atitude. Mas a gente tem orgulho, é imperioso, eu que mando, eu que sei. Né? Até com os pais da gente é assim, né? Os pais aconselham a gente, né? Aí a gente tem que aprender por si só. E aí vem a dor, né? Infelizmente, né? Porque a reparação é junto com a expiação na lei divina. Não há reparação sem dor. Então a dor ainda, nós vemos a dor como uma inimiga. Mas a dor não é inimiga. Se não fosse ela, a gente também não evoluiria. No mundo de provas e expiações, ainda o sofrimento tem um objetivo muito forte, que é de nos acordar para a vida, acordar para a responsabilidade. Então esse é o primeiro código, né? O segundo diz assim, e a gente sonha, né, com a felicidade, deseja ser feliz. A completa felicidade, a completa, que tem, né, completa, total. E a gente quer ter essa felicidade completa. Se tornar um espírito puro. Né? Existem os bons espíritos, mas ainda tem os espíritos puros. O bom ainda é capaz de falir, por incrível que pareça, ainda pode derrapar, mesmo sendo bom. Porque na escala ali do livro dos espíritos, quando bota espíritos bons, tem de várias situações, espíritos que trabalham na ciência, né? Não é só bom em fazer o bem assim, cada um é bom na área que trabalha, na área que desenvolveu, mas ainda falta preencher as outras, né, outras situações, outros conhecimentos. Então ele pode ser bom em conhecimento científico, mas ainda falta bom. Então a gente vai ter que trabalhar tudo isso para ser perfeito. Então a completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é, a purificação completa do espírito. Então, só nos tornaremos espíritos puros lá na frente. Por enquanto, ainda, todos nós aqui somos espíritos na terceira escala, espíritos imperfeitos. Até me lembro um expositor que eu vi num vídeo, em que ele estava falando a respeito disso, e ele disse assim, ó, vocês querem um exemplo de espírito imperfeito? E a pessoa, sim, gostaria de saber o que é espírito imperfeito. Ele diz assim, quem aqui ainda tem mágoa? Quem aqui tem inveja? Quem aqui que guarda ressentimento? Todo mundo tinha alguma coisa. Isso aí caracteriza um espírito imperfeito. O bom não tem mais esses sentimentos nele. Por isso que os nossos anjos da guarda, eles têm que estar acima da nossa evolução, porque eles não podem ter comportamentos que nós ainda temos. Eles têm que estar acima para eles poderem orientar. Então, os bons espíritos são os anjos guardiões, aqueles que já têm uma visão do bem e evitam, né, de se comprometer. Então, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento. Olha de onde vem o sofrimento. E de privação do gozo. Né? Não nos deixa fluir a felicidade, porque ainda somos imperfeitos. Né? Do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Então, atingiu esse equilíbrio aqui, sente-se feliz e também atenua os sofrimentos, ameniza. Esse é o segundo código. O terceiro, esse diz assim, e é muito sério, porque aqui não tem alternativa, diz assim, não há uma única imperfeição da alma, basta um cisquinho de imperfeição, olha só. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Então, ainda quando tivermos comportamentos equivocados, errados, agressivos, seja por menor que seja, ainda vai causar isso aqui, vai trazer inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja a fonte de um gozo. Então, tendo já uma qualidade, ela vai gerar sempre felicidade, harmonia, equilíbrio. E ele continua. A soma das penas
é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos proporcionada às qualidades. Então vai haver um equilíbrio, é um somatório, né? Em que é como uma balança. Então, se botarmos na balança, né, aquelas duas balanças antigas, aqui felicidade e aqui sofrimento, esse equilíbrio vai depender de nós, porque é o peso das nossas ações, no bem ou no mal, que vai gerar felicidade ou infelicidade. Não é Deus nos punindo, castigando, como se acreditava antigamente. Deus não interfere, não castiga ninguém, não pune ninguém. Nós vamos sempre colher o resultado das nossas ações, porque existe uma lei de harmonia no universo. E todas as vezes que nós vamos contra essa lei, nós geramos o sofrimento, agredimos, desequilibramos a nós mesmos principalmente. Então, todo momento de raiva, de cólera que nós venhamos a ter aqui na matéria, a gente já se desarmoniza primeiramente no nosso corpo. As moléculas, gerando até doenças, né? A medicina tem provado isso aí. Que alguns cânceres são mágoa, ressentimento da pessoa. Energias guardadas de rancor, de ressentimento, e às vezes por anos, trabalhando em cima das células, que vão sofrer aquele bombardeio, igual a radioatividade, né? Aquela energia deletéria vai minando os centros de força, gerando então desequilíbrio no corpo, trazendo a doença e a enfermidade. Então somos nós os causadores da nossa própria enfermidade, da nossa própria dor. Não é Deus assim, cobrando. E ele diz assim, aí vai dar um exemplo. A alma que tem 10 imperfeições, 10, hein? Olha, são 10, não é pouca não, 10. Por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. É lógico. Quanto mais erro, mais comprometimento com a lei. Aí, se a gente colhe o que semeia, se eu semeio 10 vezes mais o mal, é natural que a lei de ação e reação não me traga de volta, né? E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que a metade ou um quarto, ela menos sofrerá. Então o objetivo nosso é trabalhar esses comportamentos ainda que a gente sabe que tem, que às vezes os outros não notam, porque a gente não convive 24 horas com esse ou com aquele. A gente quando está aqui é um anjo, né? Aqui, todo mundo aqui é bonzinho. A gente parece assim, mas a gente não sabe quando a gente é lá em casa, no lar. É lá que a gente mostra o que é. E aqui diz, então, quanto mais trabalhar, menos sofrerá. Então, o objetivo de estar aqui na Terra é trabalhar as nossas imperfeições. E todos nós sabemos onde é o nosso ponto fraco. Onde a gente... eu quero recordar o passado. Basta seguir aí as nossas tendências. As tendências que nós conseguimos superar foi onde a gente se equivocou no ontem. E a gente vem para trabalhar essa tendência. Às vezes 1, 2, 3. E ele continua, de todas distintas, então venceu, então a alma será perfeitamente feliz. Então vai levar tempo. Também na Terra, ele está falando na vida espiritual, né? Também na Terra, aqui no caso estávamos encarnados, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. É muito lógico isso. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que a outra menos rica de boas qualidades. Então se justifica, porque aqui uns têm mais felicidade do que outro. Não é Deus que determinou, é a pessoa que construiu para si. Ou constrói para si, né? E a gente tem inveja, né? Principalmente em questões materiais, né? A gente vê os famosos, eles têm tudo, sim, tem tudo bom e do melhor, porque o recurso financeiro que eles têm permite eles ter. E eu vou ter, sim, poderia até ter, se a gente quiser trabalhar para isso, né? Embora a gente saiba que algumas fortunas não são de forma lícita, né? A gente tem que pensar também nisso, que nem toda a riqueza que a gente vê lá fora veio de dinheiro suado e honesto conquistado, né? Muitas riquezas aí, elas são de forma desonesta. A pessoa pode usufruir, pode gozar, pode fazer o que quiser, mas um dia terá que prestar contas, porque todo o dinheiro desviado que ia para alguém ou para alguma instituição e não chegou lá, o sofrimento que gera naquelas pessoas que não receberam os recursos é pesado na lei divina. Então, quando se desvia um recurso
ser enviado para essa ou aquela instituição, pode crer que no amanhã nós vamos sentir, né, esse momento, né? Ao quarto código, em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, então Deus sempre nos concede esses momentos de acertar o passo, né? Como de despojar-se do que tem de mal, olha só, trabalhar também esse lado aí. Conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas, não tem ninguém fora desse processo aí, todos são convidados a trabalhar esses sentimentos inferiores, né? E através da lei do progresso. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe em seu seio a medida que atinge a perfeição, deixando a cada qual o mérito de suas obras. Então, para Deus, não importa se o filho se equivocou, se caiu. Olha a parábola do filho pródigo, né? Aquele simbolismo lá. Na verdade, o filho pródigo da parábola somos todos nós. Todos nós somos o filho pródigo. É que a gente não parou para pensar na parábola ainda. Esse simbolismo dela, né? Todos nós usamos equivocadamente a herança que Deus nos deu. Essa herança é saúde, é inteligência. E a gente não para pensar nisso. Os talentos, né? E a gente gasta em forma equivocada. Depois volta sofrido, enfermo, doente. E Deus nos acolhe, porque o Pai sempre vai nos acolher, porque Deus já sabe o nosso futuro, Ele não nos criou para a perdição, mas Ele sabe que seremos perfeitos, né, relativamente, mas cada um no seu tempo, no seu momento, né, cada um tem o seu tempo de despertar. Não vê o filho pródigo? Caindo em si, então quem sabe nós já caímos em si, às vezes não caímos em si ainda, só estamos vivendo, né? A gente olhar a maneira lá fora, muitos ainda nunca caíram em si. E será que eu já caí em si? Ou em mim, né? Vamos dizer assim. Porque aí a pessoa que cai em si, ela muda, ela volta atrás e reformula os seus passos. Agora ela quer acertar. Porque há muitos que ainda se comprazem no erro. E não querem nem saber da verdade. Por isso que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque às vezes a pessoa está errando e não tem noção que está errando. Mas se passou a entender que está errando, ela começa a mudar. Mas ela tem um livre-arbítrio, né? Quinto Código Penal da Vida Futura. Depende o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição. Então, dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Aí ele bate em cima da crença da época, né? Que céu e inferno eram lugares circunscritos, fechados, e que se entrava somente no inferno, não saía mais, né? Agora, nós estamos aqui, eu só vou dar um exemplo, porque não dá para continuar mais, mas na obra Céu e Inferno, em relação à questão de céu e inferno, usando a lógica da razão, e Kardec era a razão, a verdadeira razão, né? A fé raciocinada, não a fé cega. Kardec bota aqui nessa obra aqui no início assim, não. Exemplo de céu e inferno. Uma mãe tem um filho, um único filho, jovem já, 15, 18 anos, aquela idade que a gente quer, né? Não quer saber dos conselhos, né? A gente vai e acha que... Então essa mãe, desde que teve esse filho, desde que ela existe, ela sempre foi uma pessoa boníssima. Isso na época de Kardec. Ajudava as pessoas, fazia o bem, criou o filho com zelo, com educação. Mas, apesar de todo o esforço dessa mãe na criação e educação desse filho sempre foi rebelde. Sempre temou em contrariar a mãe, em ter comportamentos que causavam sofrimento e dor na mãe. Mas mesmo assim a mãe nunca desistiu do filho. E foi vivendo, o tempo passou, ela envelheceu, o filho se tornou adulto, mas sempre cometendo erros, roubos, cometeu até assassinatos. Então a mãe, fim do tempo dela de existência na Terra,
pela ótica da época e da crença de céu e inferno, essa mãe, por ter sido tão correta, nobre, valente, verdadeira mãe, né, ela vai imediatamente para o céu. É acolhida no céu. E o filho ficou aqui, errando, caindo, se comprometendo cada vez mais, mas um dia o tempo de existência acaba. E o filho também enfrenta o fenômeno da morte. Então, pela crença de céu e inferno, esse filho não vai ficar junto com a mãe. Ele vai imediatamente para o inferno. Mas essa mãe no inferno nunca esqueceu o filho que ela ama. E mãe não esquece filho. Aí Kardec pergunta, essa mãe será feliz no céu, sabendo que o ser que ela mais ama está a sofrer eternamente no inferno? Está aí que céu e inferno não pode ser dessa maneira, né? E nós somos educados a crer dessa maneira lá atrás, né? Desde criança ou em outras existências. Com o Espiritismo e com Kardec nós chegamos a esse entendimento, essa compreensão, né? Essa razão de que céu e inferno é estado de consciência e que nós sempre vamos colher o que semeamos. Então eu agradeço a atenção, o silêncio, os pensamentos positivos e rogo a Deus, a Jesus, que essa paz, essa luz possa permanecer com todos. Muito obrigado pela atenção. Sim.